Boa noite, estamos começando aí o nosso novo curso que eu venho anunciando há várias semanas já. Um curso que com certeza atrai muitas pessoas mundo afora. Um dos grandes fenômenos do cinema com certeza são os filmes de terror. E dentre os filmes de terror, as suas variantes, os filmes de possessão costumam atrair bastante gente em torno de algo que para muitos ainda é misterioso. Então, ao longo das nossas próximas aulas, nossos próximos programas, que acabaram se tornando mini cursos temáticos, nós vamos aprender sobre a realidade dos demônios e também a realidade dos exorcismos, fazendo uma profunda imersão sobre o que a Igreja Católica tem a nos dizer sobre o assunto. E justamente para que tenhamos um estudo de caso palpável, exemplo palpável, vai nos servir desta vez, além de casos reais que a gente vai mencionar, também um caso fílmico, o clássico do cinema O Exorcista. Então, conforme a gente for avançando nas aulas, nós vamos pegando exemplos e destrinchando aí esse filme para entendermos que ele é um filme bastante católico e com muita informação a nos dar acerca desse tema. Uma boa noite a quem está chegando, boa noite meu amigo Márcio, obrigado por estar prestigiando aí o primeiro encontro, E boa noite também a Ana, que me cumprimenta, Boa noite a todos aí que estão nos assistindo e vão me assistir depois. Vamos começar, como sempre, rezando um pouco e louvando nosso Deus, pedindo também a intercessão de Santa Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu Deus, inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, na semana passada nós encerramos aqui um mini curso que surgiu despretensiosamente, tocando por cima a questão sobre a crise na igreja, ou melhor, as crises na igreja. Vimos que ao longo desses quase 2000 anos de história a igreja enfrentou diversos problemas, heresias, contendas, cisões, mas justamente um dos sintomas da crise contemporânea na igreja é que, por conta de um certo espírito de cientificismo e também da filosofia materialista marxista que se instaurou dentro da igreja, começou ali pelo fim do século XIX a se descartar a ideia até mesmo da existência do demônio. Alguns padres chegam ao cúmulo de, por exemplo, negar que exista inferno, de que a confissão não serve para nada porque Deus já levou todo o pecado na cruz e que o próprio diabo não existe ou que não tem poder sobre nós. Bom, mesmo um sacerdote dizendo isso demonstra um profundo erro teológico. É como ele pegar tudo que está contido na sacralidade, no magistério da igreja e da história de nosso Senhor Jesus Cristo e querer descartar isso. Bom, acho que nos servem de duas referências básicas, os dois livros mais importantes da igreja. As Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, que todo mundo conhece, nós já sabemos que está recheada de informações e encontros com o demônio, inclusive de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, nós temos um livro fundamental para qualquer católico que queira conhecer o mínimo necessário sobre o catolicismo e como praticá-lo, que é o Catecismo da Igreja Católica. E no parágrafo 391 diz-nos assim: por trás da opção de desobediência de nossos primeiros pais, refere-se aqui a Adão e Eva, há uma voz sedutora que se opõe a Deus e que por inveja os faz cair na morte.
a Escritura e a tradição da Igreja, veem neste ser um anjo destronado, chamado Satanás ou Diabo. A Igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom criado por Deus. Com efeito, o diabo e outros demônios foram por Deus criados bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. No parágrafo 392 diz assim: a Escritura fala de um pecado desses anjos. Esta queda consiste na opção livre desses espíritos criados, que rejeitaram radical e irrevogavelmente a Deus e a seu reino. Temos um reflexo desta rebelião nas palavras do tentador ditas a nossos primeiros pais: e vós sereis como deuses. O diabo é pecador desde o princípio, pai da mentira. Pois bem, então continua canônico, continua dentro da Igreja a realidade de que sim, os demônios existem. Estamos em constante conflito com eles, direta ou indiretamente. E nesse sentido, algumas pessoas podem acabar sofrendo o que nós chamamos de ações demoníacas. Então, o que a gente mais conhece de filme é a possessão. Mas e se eu disser para você que grande parte do que acontece nos filmes não é possessão? Sim, porque existem muitas outras formas de ações demoníacas presentes nos filmes. Também posso trazer aqui uma novidade para vocês. Embora muitas pessoas tenham medo da possessão e de outras ações demoníacas, especialmente aquelas que mexem muito com a física ou até mesmo com a psicologia humana, existe uma ação demoníaca mais perigosa do que todas aquelas que o diabo pode fazer ao infestar uma casa ou possuir um corpo. É a tentação, que, se aceita, pode nos levar à condenação. Então, tudo isso nós abordaremos com detalhes ao longo do nosso curso. Por isso é importante ressaltar que ao longo desse curso Exorcismo e Demônios à Luz de O Exorcista, nós não vamos ter um tempo fixo. Começa às 8 horas, tá? Mas nós não vamos ter assim aquela rigidez que eu buscava ter dentro de 30 minutos ou aproximadamente 30 minutos dos outros encontros, tá? Nós vamos conforme a necessidade de cada programa, mas sem estender tantos minutos assim a mais daqueles 30, tá? Então é importante, a duração pode variar. Dúvidas que vocês me enviarem, elas serão respondidas no próximo programa, se elas forem algo que eu veja que dá para responder de forma mais urgente. Porém, se forem dúvidas que serão respondidas ao longo do programa ou já foram respondidas nos episódios anteriores, então não vou responder de imediato, deixarei para o transcorrer do curso ou vou indicar que você volte nos nossos programas anteriores, ok? Bom, vamos servir aí de contribuição bibliográfica o Catecismo da Igreja Católica, como eu mencionei, e a Bíblia Sagrada, que são nossos valiosos livros da Igreja Católica. Mas também preciso ressaltar que estou me valendo de outros trabalhos importantes que eu deixo aí para quem quiser consultar ou ler. Então, recentemente eu fiz aí um curso do Padre Paulo Ricardo, no seu maravilhoso site, é o curso Livrai-nos do Mal, que nos trouxe algumas informações valiosas, também serviu de bibliografia o making of do filme O Exorcista, que está presente na edição em Blu-ray. Então quem tem acesso a esse tipo de mídia pode consultar lá. Recomendo um livro que também foi indicado pelo Padre Paulo Ricardo, um livro publicado pela Associação Internacional dos Exorcistas, criado por eles, chamado Diretrizes para o Ministério do Exorcismo à Luz do Ritual Vigente. Então a Associação de Exorcistas fez esse livro com diretrizes. E um artigo bem curto que você encontra na internet, um excelente artigo do Leonardo de la Torre Leite, Demonologia analisada sob a ótica dos escritos do Padre Gabriele Amorth. Para quem não conhece esse padre, nós vamos mencioná-lo ao longo aí das nossas aulas, do nosso curso, ok? Bom, como essa primeira aula é introdutória,
eu queria contar para vocês um pouquinho da minha trajetória com essa questão de possessão, né? E acredito que o meu primeiro contato tenha sido justamente com o filme O Exorcista. Não me lembro exatamente a idade que eu tinha, mas desde criança que eu gosto muito de filme, né? de cinema. E era criança, pobre, não tinha condição de ficar alugando filme toda hora, então se eu fosse à casa de alguém e tivesse passando lá um filme, ou então em casa passando um filme, ou se alguém tivesse alugado uma fita, dependendo da temática eu pedia para assistir. E me lembro de chegar na casa de uma família, e eles tinham uns filhos um pouco mais velhos, eu vi a fita lá, né, e perguntei que filme é esse, ele falou, O Exorcista. Aquilo me interessou, não me lembro porquê, não lembro nem se eu sabia o que era um exorcista, minimamente, né? Aí eu pedi para ele colocar o filme, eu devia ter por volta de 10, 12 anos, né? Ele colocou, aquele filme assim foi fascinante, eu fiquei assistindo de ponta a ponta, né? Mas foi um filme que me marcou muito, me impactou aquela ideia da possessão demoníaca. E por anos, inclusive, eu tinha bastante medo de algumas coisas do tipo, especialmente de flashes demoníacos nas portas e nas paredes. Dormi de cabeça coberta por muitos anos, né? Em função disso. Bom, apesar desse temor, eu gostava de assistir a filmes de terror, então constantemente quando dava assistia, mesmo que fosse dar medo, né? Mas essa questão da possessão me era um pouco chamativa, me lembro de procurar livros sobre o tema, né? Tinha uma biblioteca municipal na minha cidade, em São José dos Campos, então ainda adolescente procurava livros sobre isso, né? Até que um dia eu estava afastado da igreja católica e comecei a frequentar uma igreja que era um pouco mista, né? Ela era uma igreja com mais caráter evangélico nas orações, porém ela tentou mesclar com elementos do catolicismo as suas convicções, né? E ali era muito comum ter as orações e cultos de libertação, dos quais depois, me inserindo na rotina dessa igreja, na vivência dessa igreja, eu mesmo participei várias vezes ajudando, colaborando ou até fazendo orações desse tipo. Claro que hoje, olhando em retrospecto, é muito possível que várias dessas pessoas fossem atormentadas espiritualmente, mas não exatamente por questões de possessão, né? E também que outras delas tivessem problemas psicológicos severos. Então é difícil a gente dimensionar, ainda mais que a minha cabeça, quando lidava com isso, era uma cabeça de adolescente. Claro que eu vi coisas muito espantosas que a ciência não explica e que, sem sombra de dúvidas, havia a presença demoníaca em muitas dessas pessoas que nós tentávamos ajudar, ainda que de um jeito não apropriado, por não seguirmos a cartilha católica de como fazer aquilo, né? Já adulto, e esse é um caso que eu não pretendo comentar ao longo das aulas, tive uma experiência de estar próximo de um amigo possesso. Na verdade, eu tinha maior amizade com o irmão dele, mas também tínhamos amizade com ele aí por tabela, né? E aonde eu pude me deparar com um dos casos mais severos dentro disso. Não fui eu que procedi as orações ali com esse amigo, mas depois acabaram tentando buscar alguma solução no campo da psiquiatria e depois eu não soube mais o que aconteceu com ele, né? Ficou um caso aí na minha cabeça inconcluso. Não sei se ele está melhor hoje, espero que sim, mas não pretendo usar o caso dele aí como objeto de análise nem nada disso, até porque seria bastante antiético, não é? De qualquer forma, essa questão da possessão e dos exorcismos não é algo novo na minha vida. O interesse já é longo e tive presença diante do fenômeno, né? Pois bem, quando eu vi o filme Exorcista, depois eu fiquei sabendo que tinha o livro, né? O livro do Exorcista e também a continuação, que já teve bem mais de uma edição aqui no Brasil. Recomendo a leitura, mas gosto muito mais do filme, até por conta da abordagem e da cinematografia que fez com que o filme fosse e continue sendo um clássico do cinema de terror, né?
O livro O Exorcista ele foi escrito por um autor chamado William Peter Blatty, ou Blatty, como alguns falam, né? E ele foi inspirado, muitos não sabem disso, mas foi inspirado num caso real de exorcismo. Porém, a vítima não foi uma menina, e sim um menino de 14 anos, que hoje já é identificado, Robert Mannheim, que foi acometido por uma grave possessão em 1949. Também, assim como a menina Regan, a protagonista do filme, né, que foi acometida por uma possessão, e ambos após mexer com uma tábua Ouija. Para quem não sabe o que é uma tábua Ouija, ou não sabia que esse é o nome, a tábua Ouija é aquela tábua que contém letras e números. Geralmente vem com um triângulo com uma perfuração, né, um buraquinho. As pessoas costumam pôr a mão naquilo, fazer alguma invocação espiritual e esperar que aquilo se mova por alguma força espiritual, né? Em muitos lugares, especialmente nos Estados Unidos, isso é vendido como se fosse um brinquedo, né, em loja de brinquedo, o que é péssimo, porque, como vocês verão, uma das formas de invocar a presença demoníaca e as ações demoníacas é justamente fazer brincadeiras de evocação dos mortos ou participar de cultos ou reuniões que envolvam o contato com mortos. E mortos entre aspas, porque até hoje é difícil discernir se existe de fato um contato com o mundo dos espíritos, ou se demônios se utilizam da aparência dos espíritos ou até mesmo de informações que eles conhecem, porque eles sabem das coisas que se passam, justamente para poder fazer de conta que são espíritos queridos pelas pessoas, né? Exatamente, Márcio, o Ouija é uma coisa assustadora, mas no Brasil temos as suas versões adaptadas que nós falaremos ao longo do curso, que são esses jogos que os adolescentes costumam brincar, o famoso jogo do copo ou o jogo do compasso, né? Bom, esse livro ele foi um sucesso, tão sucesso que rapidamente ele conseguiu vender os direitos para a Warner Bros., que incumbiu do filme o famoso diretor William Friedkin, que já tinha ganho o Oscar por um outro grande filme chamado Operação França, com Gene Hackman. Agora, como eu disse para vocês, esse é um caso baseado em fatos reais e que foi investigado por um jornalista, Thomas B. Allen, que publicou um livro com essa investigação em 1993. Esse livro foi há alguns anos publicado aqui no Brasil com o nome de Exorcismo, pela editora Darkside. Um livro bem interessante, onde nós temos o relato do jornalista e sua investigação, e ao longo do livro, ou no final dele como apêndice, pedaços do diário do padre jesuíta que fez o exorcismo, né, o padre Baldern. Ele teve alguns auxiliares, mas dentro desse processo eles registraram algumas coisas em diário, e parte desse diário, ou integralmente, está nesse livro publicado pela Darkside. Então vale muito a pena conferir, eu já li faz um bom tempo, né? E muitas semelhanças com o filme, conforme o William Peter Blatty fez questão de colocar, já anos antes de sair esse livro, lá no seu best-seller, né? Bom, depois ele escreveu também uma continuação, chamada Legião, que tem como protagonista justamente o detetive do livro, que é o Tenente Kinderman, que é um personagem, assim, um dos melhores coadjuvantes que já apareceram em filmes, embora a aparição dele seja bem pequena no clássico Exorcista, e que ele vai investigar assassinatos que estão acontecendo, referentes aí também a uma possessão, e vai ter uma grande surpresa para quem leu o primeiro livro ou assistiu ao filme. Essa continuação, Legião, saiu no filme O Exorcista 3. Então quem quiser pular o livro e ver o filme pode ir para O Exorcista 3, que foi adaptado ali o livro. Já saiu uma nova edição também pela Darkside há um tempo atrás. Bom, o filme estreou em 1973 e ganhou aí muita atenção, filas imensas para assistir ao filme O Exorcista, deixou muita gente assustada, né, por anos com essa questão de demônio. Até hoje é um filme inigualável,
Porque veja, na época que o filme foi feito, ainda não se usava efeitos digitais para um filme desse tipo, né? Então efeitos computacionais estavam começando a ser inseridos e muito sutilmente, né? Tinha que ter muito dinheiro para poder utilizá-los. Então grande parte do filme, praticamente todo ele, foi feito com o que nós chamamos de efeitos práticos. Então quando a gente assiste ao making of é bem interessante saber como fizeram a cena da levitação, a famosa cama trêmula, né? Entre outras questões que eles utilizaram lá no filme. O sucesso foi tão grande e a filmografia, as atuações, a técnica, a montagem, tudo foi tão incrivelmente montado que O Exorcista foi indicado a 10 Oscar. Então, daquela premiação que teve, em que ele participou, empatou em primeiro lugar com outro filme, né, daquele ano, com as maiores indicações. Levou só alguns, né? Levou a categoria de melhor som, então melhores efeitos sonoros, e de melhor roteiro, que tinha sido escrito pelo próprio William Peter Blatty, melhor roteiro adaptado. Para muitos é o terror definitivo, e como eu atuo aí com um bom tempo como crítico de cinema, crítico não publicado, né? Tô no público aí, tem muita coisa que eu escrevi por aí, mas não tenho nada de marcante assim. Mas gosto dessa parte de análise crítica há muito tempo, sem sombra de dúvidas, O Exorcista é o melhor filme de terror já feito. Muito bem, recentemente eu fiz o curso Livrai-nos do Mal, do Padre Paulo Ricardo, lá no site dele, né? Inclusive está em Black Friday, se você quer saber qual é um bom site para se iniciar na vida católica, sem sombra de dúvida é esse. É um site pago, mas você pode pagar uma anuidade e devorar os estudos que tem ali em forma de vídeo, tem e-books, tem artigos em PDF e também muita indicação bibliográfica, né? E eu gostei bastante do curso do Padre Paulo Ricard, como todas as formações que ele faz, né? Mas eu notei que o Padre Paulo Ricardo tem um certo desgosto pelos filmes de possessão, né? Ou por questões aí de gosto fílmico mesmo, ou por ele não notar que esses filmes podem ter algo a dizer sobre a temática, mesmo do ponto de vista católico. E ao longo do filme, do curso, conforme ele falava, eu fiquei pensando, puxa vida, o Exorcista, ele tem essência católica. Tem muito filme que despreza, né? Faz aquele show de malabarismos, contorcionismos, efeitos visuais, hoje muito efeito computacional que torna a questão da possessão um bando de efeito barato, mas o Exorcista tinha algo a dizer. Então eu resolvi, partindo desse curso, então aqui eu não vou emular o curso dele, tá? Peguei alguns itens interessantes, me aprofundei no tema com outras fontes, mas eu fui assistir ao filme e a sua produção também, né? E comecei a perceber a profundidade desse filme em termos católicos. Ele é um filme que, embora ele verse sobre uma coisa assustadora para muita gente, ele é um filme extremamente sensível e extremamente apegado à teologia cristã católica. Então vocês vão ficar surpresos enquanto esse filme tem a nos revelar quando comparados aos estudos sobre demonologia, exorcismos e ações demoníacas. Bom, ainda que haja várias cenas provocantes ali no filme O Exorcista, ele não faz isso por desrespeito ao catolicismo, mas para mostrar coisas das quais na época pouca gente sabia ou tinha ouvido falar, em uma era de muita incredulidade. Partindo daí, né, nós vamos fazer justamente esse estudo de caso do filme. E já estou preparando também um extra que eu não esperava preparar, mas que lá no final do curso vai ter aí um bônus falando de um outro caso famoso que também virou filme. Então, aguardem, vão acompanhando, porque teremos muita coisa a falar. Bom, ao longo desse nosso curso, que vai começar agora nesse fim de ano e vai migrar até para o ano que vem, né? Nós teremos aí duração de várias semanas, analisando diversos aspectos desse tema. Então, por exemplo, o que são os demônios? Muitos já sabem, né, que eles antigamente eram anjos, mas tem gente que não sabe disso. O que são os anjos? Por que eles atuam? Né? Porque os demônios
que são anjos caídos, atuam na vida das pessoas. Quais são os tipos de ações demoníacas? Como elas podem ser chamadas ou, por livre e espontânea vontade delas, atuarem na vida de um indivíduo, de uma pessoa? Quais são os tipos de exorcismo? Você sabia que tem mais de um tipo? Pois é. Então muitas dessas perguntas serão respondidas e aonde couber dentro dessas temáticas nós vamos usar aí o filme O Exorcista, destrinchando o filme e percebendo a profundidade espiritual retratada ali. E quando for exagero, também vamos citar esses exageros. Mais do que aulas sobre demônios, serão aulas de um grande aprofundamento de vida espiritual. Além do que teremos muitos elementos catequéticos sobre o dogma católico. Como eu disse para vocês, nós não vamos ter aqui uma rigidez de horário, né? Então, tem aulas que vão ser mais curtas, como essa de hoje. Algumas nós vamos estender um pouquinho mais, vai depender da abrangência do nosso tema. E já quero anunciar que para a semana que vem nós temos a parte 1 do o que são os demônios. Então, antes da gente entender essa realidade demoníaca, temos que saber justamente quem são essas figuras que são os demônios, a parte da terminologia, a parte de quem eles eram antes de virem atuar na Terra e tudo mais. Então é importante que vocês, quem não viu essa introdução, assista para conhecer de onde foram tiradas essas ideias, qual é o meu histórico, aí, o meu conhecimento acerca disso, de onde ele surgiu, de onde veio esse interesse, para que semana que vem a gente comece com o tema propriamente dito. Então semana que vem começamos com o que são os demônios, parte 1. Bom, ao longo do curso da crise da Igreja Católica, nós fizemos aí sempre orações finais pelos sacerdotes. Pois bem, nós vamos terminar as nossas aulas sobre os demônios e os exorcismos com 2 orações que também são orações exorcísticas, orações que nos ajudam também a obter, tendo a fé, tendo a convicção, né, a proteção de Deus sobre nossas vidas. Uma delas, a oração de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei-nos. Amém. A segunda oração, também conhecida oração curta exorcística, que pode ser feita por qualquer leigo, religioso ou sacerdote, a oração da medalha de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Espero por vocês ao longo de todo esse curso e semana que vem às 20 horas nos encontramos para tratar, como eu disse, da realidade dos demônios. Quem são? Parte 1. Deus abençoe a sua semana, a sua família, o seu lar e nos proteja contra toda ação demoníaca. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.